Explore nosso universo artístico online. No Porão dos Quadros, você encontrará uma coleção única e inspiradora. De paisagens deslumbrantes à arte abstrata, cada quadro é uma obra-prima pronta para decorar suas paredes com estilo. Navegue em nossa ampla seleção, escolha suas favoritas e dê vida à sua casa com arte. Renove seu espaço com quadros impressionantes. O link da loja está no primeiro comentário. Agora como ter essa perspectiva, Pondé, tão ampla de mundo? Por exemplo, no caso do Kant, uma perspectiva tão absurda de mundo, e segundo o que a gente lê, ele nem saiu da cidadezinha dele. Ele viveu lá e ficava Königsberg. lá. Entendeu? Piquititico, aquele carinha pequenininho. Uma perspectiva tão absurda de mundo, de pluralidade, de vanguardismo. Onde que vem essa estrutura de pensamento? É através de pergunta, através de leitura, é uma habilidade natural? Por exemplo, é uma predisposição, é um talento? Porque eu tô te construindo essa pergunta porque eu fiquei pensando. O que classifica um filósofo? O que classifica um professor de filosofia? Um professor de filosofia tem que ser um filósofo? Um filósofo precisa ser um professor de filosofia? São coisas similares? Nada a ver. Porque eu cresci vendo o meu pai me falar isso. Meu pai, negro, foi até o segundo colegial, nordestino, pobre pra caramba, mas eu via meu pai lendo. Eu via lendo. E eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, e ele fala assim: Joel, você precisa saber perguntar por que o mundo existe, você precisa saber perguntar por que as coisas são desse jeito. Eu achava horrível, cara. Eu falava, o que meu pai, sabe, Pondé? Cara, o que meu pai tá falando? Cara chato. Ele abriu um jornal, aquele negócio daquele tamanho, cruzava a perna. Eu falei, o que tem de legal aí? Aí ele tinha umas coleções, sei lá, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Maomé, Agatha Christie. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Só que hoje eu vejo a robustez e a envergadura dele. Por isso que eu comecei falando da questão da saudade. Meu pai foi a primeira pessoa que eu lembro, que me recordo, que me fez pensar, me provocava a pensar, né? Eu posso considerar ele um filósofo? Então. Nossa, ficou um troço gigante que eu falei aqui, né? Filósofo, filosofia, a origem do cara, Kant. Eu joguei tudo aqui, mas tá bom. Então, você pode dizer que seu pai tinha inquietações filosóficas. Até você pode dizer que se ele estivesse em Atenas, ele podia ser um filósofo, porque não existia diploma. Certo? O que aconteceu é que a filosofia, como todas as áreas de conhecimento, elas acabaram sendo normatizadas. Beleza. Isso acontece no século XIX. Apesar de que tem professores de filosofia na Idade Média, e você tinha que defender aquilo que a gente chamaria tese hoje, né? Doutorado, que a gente chama hoje. Então, para ser doutor em teologia sacra, que na realidade era teologia e filosofia, Oxford, Sorbonne, Salamanca, Bolonha, na Itália, as primeiras universidades europeias. Mas a partir do século XIX, o ensino da filosofia começou a ser normatizado. Então, você estudava filosofia e daí você dava aula de filosofia. Então começou aquilo que a gente conhece hoje, né? Schopenhauer vai criticar muito isso, inclusive. E aí surge a profissão de filósofo. Remunerada, sistematizada. Professor pago que tem alunos e cumpre uma certa liturgia institucional, que dá aula não sei aonde, dá aula não sei aonde, troca de emprego, né? Na época do Platão, do Aristóteles, não existia isso. Então, a descrição que você deu do seu pai é de alguém que tinha uma sólida crença na formação intelectual, acreditava que uma pessoa deveria ler. Sim. E deveria fazer perguntas. O meu pai, ele falava para mim uma coisa, para mim e para minhas duas irmãs, ele falava que quando duas pessoas inteligentes se encontram, a pergunta que uma faz para a outra é: que livro você está lendo? Certo? Então, assim, você tem que estar lendo livros o tempo todo. Se acabar um, começa outro. Acaba um, começa outro. Então, apesar que ele era médico, né? Eu digo apesar no sentido que ele não era da área da filosofia, ele tinha uma formação humana gigantesca, mas também era um médico de uma geração que hoje é médico mais técnico. Sim. Do que qualquer outra coisa. Então, eu diria que teu pai, digamos assim, apresentava uma certa sintomatologia de alguém que poderia ser um filósofo, entendeu? Com o tipo de perguntas e o tipo de conversa que ele tinha com você. Sabe por quê? Olha só, olha o que ele fazia. Iam meus amigos, eu fui nadador, né? Então iam meus amigos da natação em casa. Amigos e amigas. Aí ele chegava e falava assim, sei lá,
Vou pegar aqui a Stephanie, uma amiga minha. Dele, quem é você? Ela assim, meu nome é Stephanie. Dele, não, mas eu não perguntei seu nome. Quem é você? Ah, isso é pergunta de filósofo. Sabe? Né? Eu achava aquilo um porre. Eu sou nadador. Não, eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Quem é você? Puta, pai, que saco, eu tô passando vergonha aqui. E ele fez de propósito, sabe? Tio, para com isso. Tá. O nome dele era Joel também, né? Tio, para com isso. Aquilo eu achava um porre. Hoje, cara, eu amo, sabe? Tipo, eu acho tão legal, por isso que dá saudade. Então essa é uma sintomatologia... Eu usei como uma metáfora, né? Tá. Sintomatologia, mas assim, que a gente tava falando de medicina, mas assim, esse tipo de pergunta, quem é você? Ele estava perguntando, em termos técnicos filosóficos, qual é a substância que faz você ser o que você é e não outra pessoa. Perfeito. E é claro que isso, para responder essa pergunta, você tem aí um caminhão de questões que você tem que dar, porque tem elementos psicológicos, neurológicos, sociais. Mas a pergunta quem é você, do jeito que você descreveu, que ele não aceitou que ela dissesse que era Stephanie, que ela não aceitou que ela dissesse que era nadadora, é porque provavelmente ele considerava isso tudo atributos exteriores, a substância intrínseca que fazia dela aquilo que ela é e não outra coisa. Sim. Isso é uma discussão ontológica. Filosofia. Total. O que Aristóteles chamava de ciência primeira. Né? Uhum. Tudo começa em você conseguir determinar qual é a substância, a ousia, como eles falam, que caracteriza um ser sendo o que ele é e não outro ser. É claro que essa é uma discussão que vai às raias, né? Agora, a parte do Kant, eu acho, Joel, que existe um certo temperamento, assim como tem gente que é artista, tem gente que se comunica muito bem, gente que tem cabeça para negócio, gente que tem cabeça para engenheiro. Eu acho que tem um certo temperamento, muitas vezes contemplativo, que vê o mundo de um jeito esquisito, que olha para coisas que normalmente as outras pessoas não olham. E é por isso que você tem um cara como Kant, que tem até uma piada que se falava na faculdade, na USP, que era assim, imagina que a Unesco pediu um tratado sobre elefantes, e aí chamou um filósofo inglês, um francês e um alemão. O inglês viajou pela África, pela Índia, ficou um ano viajando, depois escreveu um artigo de 10 páginas sobre o elefante. O francês se concentrou na temática reprodutiva do elefante, o amor, a vida sexual dos elefantes. O alemão ficou dentro de casa, nunca saiu do quarto, nunca viu um elefante na vida, escreveu uma obra de 1000 páginas, cujo título era Introdução à Representação de Todo Elefante Possível. Né? Então, assim... É uma característica da filosofia alemã, essa coisa abissal na lida com os conceitos, sabe? E o Kant seguramente é um cara que tinha um talento gigantesco para especulação racional. Total. Que percebeu uma série de problemas ali, a perda da tradição, dos hábitos, dos costumes, o nascimento da modernidade, a necessidade de fundamentar a moral na razão, porque não ia dar para fundamentar na religião nem na metafísica. Então ele está ali no final do século XVIII, né? Ele teve umas intuições muito poderosas, escrevia especulativamente muito bem e estava em diálogo e lendo muitos filósofos. Você não consegue fazer filosofia sem ler muito filósofo. Não existe isso. Não existe isso. E ele tem ali uma formação, seja em filosofia grega, seja em filosofia medieval, seja em filósofos mais próximos, Sim. todo o iluminismo francês que veio antes dele, o Jean-Jacques Rousseau, filosofia inglesa. Então, é uma atividade que requer um certo temperamento e uma capacidade de erudição gigantesca. Sim. Para fazer filosofia. Não, é demais.